Dragão atento, porque esta semana trouxe muito mais do que 3 pontos. Trouxe sinais, movimentos, palavras com peso, decisões silenciosas e outras que ecoam até fora de campo. Tudo aquilo que parece pequeno, mas que para quem sente o Porto significa muito. Depois de uma série negra, uma vitória devolveu o alívio momentâneo. Mas a pergunta mantém-se: basta um jogo para apagar as dúvidas que se acumulam há semanas? Ou estamos apenas perante uma ilusão passageira, encoberta por sorrisos forçados e descanso prolongado? Enquanto o balneário respira com algum alívio, os bastidores continuam a ferver. Há dossiês pendentes que não podem mais ser adiados. Há jogadores cujo futuro parece cada vez mais longe do Dragão. E há outros que, mesmo em recuperação, continuam a ser símbolos de esperança no meio do caos. A estrutura tenta ganhar tempo. Mas os adeptos não vivem de folgas nem de promessas. Vivem de entrega, identidade e verdade. E no meio disso tudo, surgem declarações públicas que reacendem a paixão, a fé e a ligação à camisola. Mas também nos lembram que não se trata apenas de futebol. Trata-se de alma. De estar juntos até ao fim. De olhar para a bancada e saber que ali ninguém desiste. Hoje, vamos expor 3 realidades que estão a chocar-se no seio do clube. E tu, como verdadeiro portista, tens de saber o que está por trás de cada uma. Porque o que parece resolvido pode ser apenas o começo de algo ainda maior. O Porto sabe que não pode perder tempo. E muito menos controlo. Mas quando o futuro de um dos seus jogadores mais promissores passa a estar nas mãos de terceiros, o perigo torna-se real. E é exatamente isso que está a acontecer com Francisco Conceição. A Juventus tem a opção. 30 milhões de euros. Essa é a cláusula definida no momento em que o internacional português foi cedido ao emblema italiano. Mas a verdade é que, apesar da boa impressão deixada em campo, os italianos não têm, neste momento, garantias financeiras para ativar a cláusula. Tudo depende da qualificação para a Liga dos Campeões. E esse apuramento está tremido. Enquanto isso, no Dragão, a direção liderada por André Vilas-Boas já começou a mover-se nos bastidores. Porque há sinais claros de que, mesmo que a Juventus recue, Francisco Conceição não pretende regressar. O desgaste com a estrutura é conhecido. O contexto em que saiu também. E o próprio jogador não vê com bons olhos o cenário de voltar a um clube onde se sente como peça fora de lugar. Mas o Porto não fica de braços cruzados. E é aqui que entra o novo capítulo. Segundo a imprensa italiana, 2 gigantes da Série A, AC Milan e Roma, estão atentos ao impasse. E desta vez, não se trata de mera sondagem. Ambos os clubes já colocaram o nome de Francisco Conceição na lista de alvos prioritários para o próximo verão. O Milan vê no jogador um perfil ideal para acelerar as alas e trazer imprevisibilidade ofensiva. A Roma, por sua vez, acredita que pode encaixar o internacional português num sistema de jogo mais aberto, onde a criatividade e a velocidade são decisivas. Em ambos os casos, há um ponto em comum. As duas equipas sabem que, se a Juventus não avançar, o Porto vai querer resolver rapidamente o futuro do jogador. E aí, o leilão pode começar. No meio disto tudo, o Porto enfrenta um dilema delicado. Porque, apesar da ligação contratual até 2029, manter um jogador contrariado seria um erro estratégico. Mas vendê-lo abaixo da cláusula definida para a Juventus também seria uma cedência difícil de justificar perante os sócios. O clube procura um equilíbrio quase impossível. Não desvalorizar o ativo, mas também não manter alguém que, claramente, não está interessado em vestir de novo a camisola azul e branca. É um cenário onde ninguém sai a ganhar por completo. E isso torna esta decisão ainda mais delicada. A estrutura precisa de mostrar firmeza, os adeptos exigem clareza, e o mercado já se movimenta com a rapidez que tantas vezes surpreende o Porto. E o mais grave? Tudo isto acontece numa altura em que a equipa técnica ainda não tem garantias absolutas de continuidade. A gestão de ativos como Francisco Conceição depende, também, da visão desportiva para a próxima época. E sem um plano claro no banco, não há como traçar uma estratégia sólida. Resta saber se o jogador vai mesmo acabar em Turim, em Milão ou em Roma. Mas uma coisa já é certa: o Dragão não é mais parte do seu plano de futuro. E a saída pode estar muito mais perto do que parece. Mas enquanto uns já têm os 2 pés fora do clube, outros acabam de ganhar espaço, voz e protagonismo. E há quem esteja a usar as redes para declarar, em público, o que muitos só dizem em privado. Nem sempre são os mais experientes que dão o exemplo. Nem sempre são os mais falados que mostram o que é sentir a camisola.
E no Dragão, num momento de tensão crescente, bastaram 2 toques decisivos e uma frase carregada de alma para reacender a ligação entre o relvado e as bancadas. Samu Agioa não teve medo. Após semanas envolto em polémica, com o nome envolvido nos processos disciplinares e com os adeptos a questionarem o compromisso de vários jogadores, o avançado espanhol respondeu como se exige, com futebol, com golos e com declarações que fizeram eco por todo o universo portista. Amo-te, FC Porto. Juntos até ao fim. Foi simples, direto, sem desculpas, e com o símbolo nos lábios, numa imagem que circulou por todos os grupos de adeptos. Mas esta não foi apenas uma publicação de circunstância. Foi um sinal de que o balneário não está morto. De que há jogadores que, mesmo depois de tudo o que se passou, continuam dispostos a mostrar em campo o que não se diz nas conferências. Samu bisou frente ao Moreirense. Primeiro com frieza, na conversão de um penalti. Depois, com convicção, num golo que selou a reviravolta e devolveu alguma paz ao Dragão. Mas mais do que os golos, foi a atitude que marcou. A reação aos momentos negativos. A vontade de reconquistar os adeptos. Porque é disso que o Porto vive. Não de desculpas, nem de discursos vazios. Vive de resposta. Vive de entrega. Vive de jogadores que não têm medo de assumir. E a verdade é que, enquanto uns continuam a ser falados por tudo menos futebol, Samu escolheu falar com a bola. E isso vale mais do que qualquer comunicado. Dentro do balneário, a atuação foi vista como um ponto de viragem. Não apenas por ter ajudado a conquistar 3 pontos importantes, mas porque quebrou o ciclo de negatividade. Mostrou que ainda há quem esteja comprometido, que ainda há voz, e que não é preciso estatuto para liderar. Mas há um detalhe que não passou despercebido. As palavras foram para o público, para os adeptos, para os que não desistiram, mesmo quando tudo parecia perdido. Samu não falou para a direção, nem para a equipa técnica. Falou para quem importa. E isso, num momento como este, tem um peso brutal. Por isso, não surpreende que após o jogo, Martín Anselmi tenha decidido dar 2 folgas e meia ao grupo. Foi um gesto simbólico, mas com impacto. Uma forma de aliviar a pressão, de premiar a reação e, talvez, de recuperar alguma união num grupo que tem sido demasiado falado pelas razões erradas. Agora, a pergunta que se impõe é: esta exibição foi o ponto de viragem ou apenas um alívio temporário? Samu mostrou o caminho. Mas será seguido? Porque, ao mesmo tempo que uns se destacam, outros continuam de fora. A lista de lesionados cresce e há ausências importantes que ainda não têm data de regresso. E mesmo com a vitória, a situação na tabela ainda exige muito mais. O treinador sabe disso. E por isso, o descanso oferecido vem com aviso. A próxima batalha é no Bessa. Um clássico, um derby e mais uma prova de fogo. E se a resposta for como esta última, talvez o Dragão ainda tenha algo a dizer esta época. A vitória sobre o Moreirense foi importante. Mas foi apenas uma etapa. Porque no Porto, a exigência não se mede por momentos. Mede-se por constância. E depois de semanas carregadas de tensão, a decisão de Martín Anselmi de conceder 2 folgas e meia ao grupo gerou reações mistas dentro e fora do balneário. De um lado, há quem veja no gesto um prémio justo. A equipa respondeu bem. Reagiu a uma primeira parte fraca e virou o jogo com personalidade. Samu brilhou, o coletivo uniu-se e o Dragão voltou a sentir orgulho por uma noite. Mas do outro lado, há quem não perdoe. Porque 3 pontos não apagam uma época de frustração. E muito menos garantem estabilidade a curto prazo. Anselmi sabe disso. E talvez por isso, a folga venha acompanhada de um plano claro. Preparar a deslocação ao Bessa com máxima intensidade. O derby frente ao Boa Vista será mais do que um jogo. Será um novo teste ao compromisso da equipa, ao impacto das últimas decisões e à forma como o grupo encara o que resta da temporada. A boa notícia é o regresso de Alan Varela. O médio cumpriu castigo frente ao Moreirense e voltará a estar disponível para o treinador argentino. A sua presença é fundamental, não apenas pelo que oferece em campo, mas pelo equilíbrio que traz a um setor que tem sofrido com ausências constantes. Do lado oposto, o boletim clínico mantém-se como uma nuvem cinzenta. Diogo Costa continua fora. Marco Grujic também. E Vasco Sousa permanece entregue ao departamento médico. 3 peças que poderiam ser decisivas num momento como este, mas que, por agora, continuam a ser incógnitas. E é aqui que o dilema volta a surgir.
O Porto precisa de estabilidade. Precisa de saber com quem pode contar. Precisa de confiança interna. Porque o próximo adversário não é apenas um rival geográfico. É uma equipa que gosta de complicar, sobretudo quando sente que o Dragão ainda não se recompôs totalmente. Dentro do clube, a folga foi vista como uma oportunidade de recuperar energias, mas também como um teste de confiança. Anselmi está a apostar que o grupo vai responder com profissionalismo e foco, que vai voltar ao Olival pronto para a batalha. Mas essa resposta ainda está por dar. O momento é delicado. A equipa respira melhor, mas continua em território frágil. E a massa adepta não esquece os deslizes recentes. A exigência mantém-se no máximo. Porque o que está em causa já não é apenas um lugar na tabela. É o respeito. É a identidade. É o orgulho. A vitória sobre o Moreirense pode ter sido o primeiro passo. Mas agora, tudo será posto à prova. No Bessa. Contra o Boa Vista. Num jogo onde não haverá espaço para desculpas, nem para exibições mornas. Ou se mostra que esta equipa ainda tem alma, ou o desânimo volta com força. Falámos de um jogador que está com um pé fora e já desperta o interesse de gigantes italianos. De outro que se redimiu em campo e com palavras que tocaram nos adeptos. E de uma equipa que tenta respirar, mas sabe que a exigência do Dragão não permite relaxamentos. Tudo isto faz parte de um só sentimento: ser Porto. Mesmo quando tudo treme. Mesmo quando o futuro é incerto. Portista, o que achaste da decisão de Anselmi em dar folga ao grupo? Concordas com as palavras de Samu? E acreditas que Francisco Conceição ainda pode ter lugar no futuro do Porto? Comenta já. Partilha a tua opinião. E claro, se queres continuar a receber conteúdo de Portista para Portistas, já sabes o que fazer. Deixa o teu like, ativa as notificações e subscreve. Este canal é só para quem sente o Porto a sério.